Tudo bem com vocês? É um pouco estranho estar trabalhando em EAD com vocês agora, porque nós começamos já o ano com presencial. Nós ficamos um bom tempo juntos, né? Foi praticamente um mês tendo aula direto. E Biologia Geral, nós tivemos uma única aula, na verdade eu apresentei a disciplina para vocês, porque logo em seguida vocês foram para aquela atividade na entrada ali da faculdade, né? A recepção dos calouros. Acho que foi uma coisa bem bacana. Mas o conteúdo mesmo a gente vai estar começando a trabalhar hoje. Então, o nosso primeiro conteúdo, ele é justamente sobre os 5 grandes reinos. Quando eu penso ou falo nesses 5 grandes reinos, deixa eu colocar aqui um ponteiro para facilitar. Então nós vamos ter o reino Monera, onde estão bactérias. As bactérias, elas tanto têm pontos positivos quanto negativos. Você pode pensar em bactérias que provocam doenças, mas nós também temos bactérias que são utilizadas, por exemplo, para a produção de iogurte. O reino protista, onde estão protozoários e algas. A alga tem uma importância muito grande, porque as algas são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio que nós respiramos. O reino fungi, também um grupo bastante importante, porque eles são decompositores. Então, graças a eles, uma árvore que cai, ela vai acabar sendo decomposta, e a matéria orgânica então volta para o solo. E ao mesmo tempo, existem fungos que são utilizados para alimentação humana, fungos que são utilizados para produção de pão, produção de bebidas. E também existem fungos que provocam doenças, por exemplo, micose de pele, micose de unha, problemas respiratórios. O reino Plantae, que nós estudamos já bastante, né? Porque em morfologia e taxonomia nós trabalhamos basicamente com plantas. No semestre que vem, em anatomia, nós vamos continuar com plantas, daí vendo a planta não mais por fora, mas por dentro. E o reino Animalia, onde estão os animais, inclusive nós, humanos, pertencemos a esse grupo. Então, como eu falei, esses 5 grandes reinos, eles estão próximos da gente. Às vezes a gente acaba não percebendo muito isso, mas eu tenho aqui um iogurte. Então, se eu pensar no iogurte, basicamente o iogurte é o quê? Um leite, que pode ser um leite animal ou um leite vegetal, que foi fermentado, ou seja, foi colocado um micro-organismo para que ele passasse por um processo de fermentação. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma porção desse iogurte, colocar numa lâmina. Essa lâmina, então, eu vou colocar um corante e vou lavar essa lâmina. Quando eu faço esse preparo, as bactérias que estão presentes no iogurte, elas vão ficar presas na lâmina, mesmo tendo lavado. Então eu vou colocar um pouco de álcool, esse álcool vai ajudar a fixar um pouco mais e vai retirar aquele excesso de corante. Então eu posso olhar no microscópio. É um pouquinho bobo assim o microscópio, mas ele vai funcionar. Então, olhando no microscópio, eu consigo ver aqui as bactérias presentes no iogurte. Todo mundo fala bastante nelas, os famosos lactobacilos. Lacto vem de leite, bacilo vem desse formato. Esse formato que parece um bastãozinho é justamente o formato de um bacilo. Então, nesse caso, nós temos uma bactéria que não é patogênica, não é uma bactéria que faz mal, mas sim uma bactéria que é boa para nós. Então, as bactérias pertencem ao reino Monera e algumas características. Elas tanto podem ser autotróficas, ou seja, elas podem fazer seu próprio alimento, quanto elas podem ser heterotróficas, elas não fazem o alimento. Bactérias autotróficas, um grupo bastante importante são as cianobactérias, que até há pouco tempo eram consideradas como algas e não como bactérias. Elas são procarióticas e são unicelares. Unicelares quer dizer, tem uma única célula. Agora, o que é procariótica? Eu tenho 2 grupos, procariotas ou procarióticas e eucariotas ou eucarióticas. Então veja, aqui é uma célula animal e aqui é uma célula de uma bactéria. O que eu observo em comum nas duas? A presença de ribossomo. Ribossomo é o que é responsável pela produção de proteína. Ou seja, se você não tem ribossomo, você não produz proteína. Então não teria como existir uma célula eucariota ou procariota sem ribossomo. Agora, as outras estruturas todas, elas não aparecem na procariota. E veja que o núcleo da eucariota, ele tem uma membrana, enquanto que aqui não. Tanto que eu posso chamar aqui de núcleo e aqui eu posso chamar apenas de nucleóide. Nós vamos discutir um pouco mais para frente
um pouco melhor essa diferenciação, mas por enquanto é suficiente vocês entenderem que a eucariota não tem esse núcleo, desculpe, tem um núcleo bem desenvolvido, enquanto a procariota não, e ambos têm ribossomo, mas as outras estruturas somente estão presentes nas eucariotas. Então, o segundo grupo, o grupo dos protistas, a gente vai ter protozoários e vamos ter algas. Lembra que eu falei agora há pouco que as algas são super importantes porque elas fazem fotossíntese, elas produzem oxigênio e servem como base para a alimentação de animais que não fazem fotossíntese. Então, por exemplo, peixes, pequenos animais como camarões e assim por diante podem se alimentar desse grupo de vegetal. Então, vamos dar uma olhadinha no pequeno vídeo agora. Nesse vídeo, vocês conseguiram ver dois exemplos de algas, que são algas microscópicas e que estão na água. Assim que nós retornarmos às nossas aulas, nós vamos poder observar tanto as bactérias quanto os protistas no microscópio pessoalmente. Vai ser bem bacana fazer isso. Então, os protistas, no caso aqui as algas, que a gente acabou de ver, são eucarióticas, unicelulares, mas também podem existir pluricelulares, quer dizer, unicelular vai ter uma única célula, mas ela também pode ser pluri, ou seja, ela pode ter mais de uma célula. Agora sim, elas fazem fotossíntese, no caso das algas, ou não, podem ser heterotróficos no caso dos protozoários. Bem, a gente falou já de iogurte, falamos de alga, lembra que tu pode até comer alga, no sushi, por exemplo, tem alga em volta. Agora, nós temos também pão, que está no nosso dia a dia, nós comemos praticamente todos os dias. E se eu observar no microscópio, eu vou ver que o pão ele cresce devido à presença de fungos. Então, nesse vídeo, vocês viram diversos fungos, dessa vez são fungos macroscópicos, ou seja, são fungos grandes se desenvolvendo, diferente do fungo do pão, que é um fungo microscópico. Agora, do outro lado, eu também posso não ter comido o pão, esquecer esse pão acaba embolorando. E o bolor nada mais é do que um fungo. Então, o fungo ele vai ter células eucarióticas, podem ser unicelulares ou pluricelulares, e heterótrofos, quer dizer, eles não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Então eles vão fazer o quê? Ou eles vão parasitar, no caso da unha, ou vão decompor madeira, que seria interessante para a gente, ou até mesmo decompor um pão. Agora vejam, quando o fungo está decompondo o pão,
Estão vendo que aqui dentro existem estruturas? Essas estruturas, elas vão ficar dentro do pão. Eu não consigo ver isso. Então, por mais que eu vá, limpe aquela camada superficial, seja do pão ou de uma fruta, ela vai continuar contaminada pelo fungo. Bem, depois de fungo, lembra que o grupo que a gente falou é o grupo das plantas. É um grupo que nós já falamos bastante sobre eles, mas nós não vimos ainda por dentro. Então a gente vai dar uma olhadinha num vídeo agora para ver como é uma célula vegetal. O caso aqui é uma célula de uma elódia, que é uma planta aquática. Essa é uma célula que eu também quero que vocês vejam depois pessoalmente. Vocês viram que é bastante interessante, porque ela tem cloroplastos, aquelas bolinhas verdes, que fazem fotossíntese, e vocês devem ter percebido que elas ficam girando dentro do vegetal. Nem todo vegetal a gente consegue observar isso, mas na elódia sim, numa aula prática posteriormente nós poderemos ver. Então, são células eucarióticas, lembra? Eucariótica quer dizer que tem a presença daquela membrana em volta do núcleo. Pluricelulares autotróficos, ou seja, fazem fotossíntese. Então, aquela estrutura que eu acabei de mostrar, aquela bolinha que a gente chamou de cloroplasto, é responsável pela fotossíntese. Então, eu posso te dizer que são produtores. Eles produzem seu próprio alimento e depois os animais vão se alimentar desse alimento produzido por eles. Bem, se a gente falou que animais se alimentam, nosso último grupo são os animais. E nós, seres humanos, fazemos parte dos animais. Então vamos dar uma olhada como que funcionaria para a gente observar uma célula humana. Então, como vocês viram, foi retirada uma amostra da mucosa bucal. Essa amostra, então, ela foi corada. A gente vai usar bastante corante nas aulas de anatomia, nas aulas agora de biologia, porque elas facilitam a observação de células. Então esse material, logo em seguida, vai para o microscópio e observa isso aqui. Então veja, eu tenho a célula e um núcleo, bem definido esse núcleo. Nós vamos fazer isso em sala de aula, assim que passar toda essa questão do coronavírus. E a gente vai poder observar as células da boca de vocês, que é uma coisa bem interessante a gente está vendo também. Então, o que eu vou entender do animal? Nós somos com células eucarióticas, pluricelulares, já nós temos um monte de células, heterotróficos, ou seja, nós não produzimos nosso alimento. Quem produz nosso alimento são os autotróficos, no caso nosso, principalmente o grupo dos vegetais. Então, com isso, eu entendo que existem 5 reinos: animal, plante, fungo, protista e monera. Veja que essa classificação é uma classificação feita por Whittaker na década de 60. Depois mudaram, eles criaram uma nova classificação: Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Eubactéria e Arquibactéria. Eu ainda prefiro chamar de monera em vez de Eubactéria e Arquibactéria, porque os dois são bactérias, só que bactérias que eu poderia dizer mais primitivas e menos primitivas, mas não muda muito. E na década de 90, alguns autores estão tentando mudar de 5 reinos para 6 reinos, agora para 3 domínios, e não chamando mais de reinos. Um domínio grande, chamado Eucária, onde estaria animais, plantas, fungos e protista, e 2 domínios, onde estão as arcaias e as bactérias. O que eu diria para vocês? Se você for fazer um concurso público para engenheiro florestal no futuro, veja o que a bibliografia que eles estão colocando pede.
Se a bibliografia estiver falando de 5 reinos, você considera como 5 reinos. Se estiver falando de 3 domínios, considere como 3 domínios. Então não existe ainda uma concordância dos autores da forma como utilizar. Então, sei lá, daqui a 1 ano ou 2, talvez fique claro que a gente deve utilizar 5, 6 ou 3, ou pode ser que não. Então nós vamos ficar aguardando e no futuro, de repente, se houver uma definição melhor de qual utilizar, eu passo para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, nós teríamos hoje cerca de 5.000 bactérias, 27.000 espécies de alga, 40.000 espécies de protozoários, 70.000 espécies de fungos, 950.000 espécies de inseto, 290.000 espécies de plantas e 280.000 espécies de animais. Plantas, vocês já viram a grande diversidade em morfologia e taxonomia? Somente estudando os grupos principais, vocês conseguiram perceber que existe um grande número de plantas divididas em grupos diferentes, divididas em famílias diferentes, gêneros e espécies. Então, assim, é impossível que alguém domine toda a botânica e conheça todas as 290.000, mas em morfologia e taxonomia, vocês já aprenderam como que eu posso identificar uma planta e aprenderam que quando eu não consigo identificar, eu posso mandar essa planta para um herbário, para um especialista, e esse especialista então me ajuda na identificação dessa planta. Agora, por que vírus não apareceu dentro daqueles grupos, daqueles 5 reinos, 6 ou 3 domínios? É que quando eu falo em ser vivo, uma característica básica de ser vivo é a presença de uma célula. Vírus não tem célula. E lembra também lá do início da aula que eu falei que procarionte e eucarionte tem uma característica comum, que é a presença de ribossomo, que produz proteína. Vírus não é uma célula, consequentemente não tem também ribossomos. O que acontece então? Que vírus passa a ser um parasita obrigatório. Para o vírus poder se multiplicar, ele obrigatoriamente tem que invadir uma célula. No caso do coronavírus, por exemplo, o que ele faz? Ele invade o nosso corpo e utiliza das células do nosso corpo para se reproduzir. Por isso, causa na gente uma série de doenças. No caso do coronavírus, o Covid-19, provocando hoje uma doença extremamente grave que pode levar a uma mortalidade muito grande. Por isso eu estou aqui em casa, em isolamento social, dando aula dentro do meu escritório, enquanto que vocês estão assistindo essa minha aula da sua casa, porque nós temos que nos manter afastados. E por que nos manter afastados? Veja aqui, eu tenho 2 grupos. Esse grupo que não se manteve em isolamento social, então veja, como ele não tem isolamento social, uma pessoa passou para outra, que passou para outra, e com o passar do tempo, olha o meu gráfico, o número de pessoas doentes vai aumentando exponencialmente. Aqui eu tenho o número de pessoas saudáveis, você pode ver que o número de pessoas saudáveis vai diminuindo. E é claro, com o passar do tempo, o número de pessoas doentes que vão sendo curadas vai aumentando. Então aqui, número de pessoas sadias, número de pessoas doentes e o número de pessoas curadas. Então veja, ao mesmo tempo que o número de pessoas doentes aumenta, o número de pessoas curadas também aumenta. Mas o número de pessoas doentes está muito grande se eu não tiver o isolamento social. Com o isolamento social vai acontecer isso aqui. As pessoas, olha, essas estão em casa, essa saiu, acaba contaminando algumas pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas se mantendo em isolamento, o que acontece no meu gráfico? A velocidade com que o número de pessoas ficam doentes é muito menor, o número de pessoas saudáveis fica muito maior e, consequentemente, o número de pessoas que precisam ter cura vai ser menor. Eu chego então a essa curva, que é uma curva muito importante. Então, se eu não tiver o isolamento social, acontece isso aqui. Um pico muito grande de pessoas com Covid. Tendo isolamento social, que é o que nós estamos fazendo hoje, ficando em casa, não tendo aula, com fechamento de comércio, com fechamento de escolas e tudo mais, o que nós pretendemos é que a curva de pessoas doentes não seja tão grande. E isso vai fazer com que, olha, a capacidade do sistema de saúde, tanto público quanto privado, não estoure. Porque se eu não me cuido, se eu continuo transmitindo o vírus, o sistema de saúde não vai dar conta do número de pessoas doentes. Consequentemente, o número de pessoas em hospitais vai ser muito grande, essas pessoas não vão conseguir ser atendidas, então isso vai levar a um número de mortes muito maior do que aquilo que nós
esperávamos. Então o que eu preciso fazer é realmente ficar em casa, é me cuidar e pensar numa palavra básica que seria empatia. Desculpe, me deu um branco agora na cabeça. A empatia, ela me mostra o quê? Que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, se eu tenho empatia e me coloco no lugar do outro e penso, tá, eu não estou no grupo do risco, mas se eu me contaminar, eu posso contaminar outra pessoa, então, por empatia às pessoas, eu devo permanecer em casa. Então, vamos ficando em casa, vamos assistir nossas aulas. Eu vou mandar videoaula toda semana para vocês. E terminando essa videoaula, você vai ter agora uma pequena atividade que você vai desenvolver e depois vai me encaminhar. Uma boa semana a todos, se cuidem e nos vemos em breve aqui numa aula virtual. E eu espero sinceramente que em breve na sala de aula. Uma boa semana a todos e a todas.